Senhor, eu quero trazer uma palavra de Deus para a sua vida, para a sua meditação, para a nossa meditação, porque é para mim e para você. Eu quero estar lendo Daniel, capítulo 2, versículo 27 e 28, que diz assim a palavra do Senhor. Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem cantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no leito, são essas. Glória a Deus. Nós sabemos que Daniel foi levado cativo para a Babilônia. Nós sabemos que ele e seus companheiros, Sadraque, Mesaque e Abednego, ou Ananias, Azarias e Misael, eles se negaram a se contaminar com os manjares do rei. Daniel, mesmo sendo jovem, quando ele chegou numa terra onde o povo era diferente, as pessoas, tinham práticas diferentes, tinham seus próprios deuses, não serviam ao Deus de Israel, tinham crenças diferentes de Daniel, cultura, tudo diferente. Mas Daniel não temeu o que o rei poderia fazer com ele, não temeu o que poderia acontecer com ele. Pelo contrário, ele se posicionou para servir ao Senhor e ser fiel a tudo o que ele havia aprendido das Escrituras Sagradas, aquilo que ele carregava com ele desde a sua meninice. Glória a Deus, aleluias. Santo é o nome do Senhor. Ele conhecia o seu Deus, Deus de Israel, aleluia, que é o nosso Deus. Nós somos hoje o Israel espiritual de Deus. Então, ele não teve medo. Ele se posicionou e ele foi fiel ao Senhor. E ele não tinha medo de declarar quem era Deus. Não tinha medo de declarar o poder de Deus. Então, quando o rei tem um sonho e chama todos os sábios, os magos, os encantadores, todos os astrólogos, todos os homens entendidos ali, que ele acreditava que teriam a capacidade de ajudá-lo a entender o que ele havia sonhado, que ele havia tirado a paz, ele havia perturbado muito. Nós vemos que o rei ainda pediu uma coisa muito mais difícil, porque ele não revelou o sonho. Ele diz, até diz aqui na Bíblia que ele fala que havia escapado o sonho ali. Como se ele não soubesse contar tudo aquilo que ele tinha sonhado. E aí Daniel fica sabendo que o rei faz um decreto para que mate todos os encantadores, porque ninguém tinha esse poder de adivinhar o que ele sonhou e dar a interpretação, mas o Deus que servimos, o Criador dos céus e da terra, que sabe todas as coisas, que são os pensamentos, conhece todas as coisas, o Deus ainda que deu o sonho a Nabucodonosor, Deus havia dado aquele sonho para Nabucodonosor para ele revelar coisas do futuro. Então, Deus poderia fazer aquilo, revelar o sonho. E então, Daniel, sabendo disso, foi lá e se declarou ao rei e disse para o rei dar um tempo para ele. E ele chamou seus companheiros e foram orar, buscar o Senhor. E o Senhor trouxe a revelação para Daniel naquela madrugada, o sonho, a interpretação do sonho. E quando Daniel chega diante da presença do rei, ele não teme declarar quem era o Deus dele, o Deus que criou os céus. Há um Deus no céu, melhor dizendo. Ele mostrou que há um Deus no céu. Ele declarou que ele servia um Deus, mas não era um Deus de pedra, não era um Deus feito pelas mãos dos homens. Então, há um Deus nos céus. Deixa eu me perdi aqui, só um momento. 27. Há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ele mostrou o poder de Deus, declarou que o Deus que há no céu revela mistérios. Glória a Deus por isso. E então ele dá a interpretação. Nós vemos que Daniel, mesmo ele declarando, sendo fiel ao Deus dele, declarando que ele servia o Deus que há no céu, o Deus criador dos céus e da terra, ele não foi morto pelo rei. Ele foi abençoado. Tanto que ele, sendo governador, ajudando ali, sendo chefe dos sábios, ele foi abençoado, que mesmo ele servindo um Deus diferente dos deuses, diferente do que aquele povo confessava e professava,
ele se tornou governador de toda a província da Babilônia, se tornou chefe supremo de todos os sábios da Babilônia, e Deus o abençoou. E as pessoas eram abençoadas pela sabedoria que Deus concedeu a Daniel, pelo conhecimento, pelos dons que Deus concedeu a Daniel. E o povo foi abençoado. O reino de Nabucodonosor ali foi abençoado pelo trabalho de Daniel, porque Deus era com ele. E nós vemos também outra pessoa que abençoou outras pessoas que não serviam a Deus através da sua vida com Deus. José também, nós vemos quando ele estava na casa de Potifar, tudo que ele fazia ali, Deus abençoava, e a casa de Potifar era abençoada, próspera ali, por conta de que José era fiel a Deus. Deus o abençoava em tudo que ele colocava a mão, tudo que ele era colocado para trabalhar, para fazer, ele era abençoado. Até na prisão ele teve utilidade, e a prisão ali se tornou diferente desde quando José começou a ajudar ali na administração, a ajudar ali no trabalho dentro da prisão. Nós sabemos dessa palavra, dessa história revelada na Bíblia. Eu quero aplicar isso a você e a mim. Quando nós confessamos, temos convicção daquilo que acreditamos, temos convicção da palavra de Deus, temos certeza daquilo que professamos, do Deus que servimos. Aonde nós estivermos, ainda que alguém não professe a mesma coisa, não tenha o mesmo conhecimento, o mesmo entendimento, o mesmo pensamento, a mesma revelação ou a mesma medida de fé, ainda assim, se nós formos fiéis ao Senhor e não retrocedermos naquilo que cremos e acreditamos por medo do que outros vão pensar ou dizer ou nos tratar, nós seremos abençoados, e as pessoas à nossa volta também serão abençoadas pela nossa vida com Deus, por aquilo que Deus colocar na nossa vida. Vai fluir e vai abençoar outras vidas, vai alcançar outras vidas, porque quando nós temos convicção e vivemos aquilo que temos convicção, o Senhor abençoa tudo aquilo que nós vamos pôr a mão, daquilo que nós vamos fazer para a glória dele. Ele abençoa, ele prospera, ele nos ajuda, e assim o ambiente, né, é abençoado. E dá pra ver, dá pra notar que Deus é na vida daquela pessoa que tem convicção, aquela pessoa que tem comunhão com Deus e pratica aquilo que ela tem convicção, aquilo que ela crê, sem temer que o Senhor irá prover todas as coisas, sem temer que o Senhor não irá prover. Ou seja, ele crê que o Senhor irá prover todas as coisas que ele necessita, que ele precisa. E ele não precisa fingir ser o que não é. Ele não precisa mudar para se adequar às crenças das outras pessoas. Pelo contrário, ele só precisa crer e viver aquilo que ele tem convicção, para que o Senhor venha abençoar. E se essa convicção você consegue encontrar dentro da Bíblia, e não por palavras de homem, de pessoa, você consegue ver dentro da Bíblia, então a sua bênção será muito maior, porque quando nós já fazemos algo que acreditamos, que pensamos é certo, é isso, nós já somos abençoados por estar fazendo o que é certo e acreditamos. Mas quando nós fazemos algo que está dentro da Bíblia, aí sim a bênção é maior. A bênção é maior, porque a palavra de Deus, ela é poderosa. E Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais nas nossas vidas do que pensamos ou pedimos. Glória a Deus, aleluia. Tudo que plantamos, nós colhemos. Se plantarmos amor, vamos colher amor. Se plantarmos obediência, vamos colher bênçãos. Aleluias. Se plantarmos obediência, vamos colher bênçãos. Então, que eu e você possamos viver o nosso chamado, viver a vontade de Deus, crendo que ele fará tudo aquilo que precisamos e cuidará de nós. E vai nos abençoar e abençoar as pessoas que estão à nossa volta. E que a nossa vida venha ser bênção na vida de outros. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor, esta palavra que eu tinha para trazer neste momento. A paz do Senhor.